Tem gente que passa a vida inteira se sentindo desprotegida. Tranca portas, instala câmeras, atualiza senhas e vive num estado de alerta constante. Mas por dentro, continua vulnerável. Medo do futuro, ansiedade disfarçada de produtividade, insegurança até na hora de dormir. E o mais curioso, são pessoas boas, esforçadas, com fé, mas sem paz. Já percebeu isso? A verdade é que muitos aprenderam a sobreviver, mas poucos sabem o que significa habitar em segurança. E não estamos falando só de segurança física. Estamos falando de uma blindagem mental, emocional e espiritual. Daquela sensação de que, aconteça o que acontecer, você está guardado num lugar que o caos do mundo não alcança. Existe um lugar assim, mas ele não se encontra em coordenadas de GPS. Esse lugar é uma escolha espiritual diária, e o nome dele é o esconderijo do Altíssimo. Sim, pode parecer forte dizer isso, mas tem muita gente que acredita em Deus, mas vive como se ele estivesse longe, inacessível. E aí entra uma verdade que poucos falam. A proteção real não é passiva, é ativada. Não é algo que acontece automaticamente só porque você crê, é algo que você chama para perto com a mente, com a palavra e com a atitude. E é aqui que começa o que poucos entendem sobre o Salmo 91. Esse salmo não é só um texto bonito para colocar na parede da sala. Ele é um código de mentalidade, um pacto com a confiança. Uma fórmula da autoconfiança sagrada que transforma a forma como você anda pelas ruas, como você enfrenta as notícias, como você interpreta uma crise. Em outras palavras, ele é o escudo dos imbatíveis. Não é por acaso que esse salmo é um dos mais citados, e ao mesmo tempo, um dos menos compreendidos. Porque a maioria só usa em emergências, como se fosse um amuleto. Mas quem vive o Salmo 91 como um estilo de vida, vive num outro nível. Essa pessoa não é controlada pelo medo do amanhã, porque já decidiu onde habita hoje. Ela não apenas pede livramento, ela caminha como quem já foi livrado, e isso muda tudo. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Esse salmo não foi escrito para os perfeitos. Foi escrito para quem decide confiar, ponto. Para quem entendeu que prosperidade e proteção andam juntas quando a mente está firmada naquilo que não muda. E é por isso que o Salmo 91, mais do que qualquer seguro terreno, é um manual espiritual de sobrevivência, abundância e paz. Agora diga com confiança: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Se essa frase mexeu com você, comenta ela aqui embaixo, mas comenta com intenção, não digita só por digitar. Escreve como se estivesse declarando pro céu, para você mesmo e pro mundo espiritual: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Essas palavras têm poder, e quando você escreve, você sela, você ativa. Você chama aquilo que ainda não é, como se já fosse. Vamos encher esse espaço com declarações de fé que movem montanhas. Muita gente lê o Salmo 91 como quem lê um contrato de seguro. Só lembra quando sente o chão tremer, só recita quando o perigo bate na porta. Mas o que poucos percebem é que esse salmo não é uma promessa condicional, ele é uma instrução espiritual. E ela começa com uma escolha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita, mora, permanece, não é visita rápida, é morada constante. E aí já começa a revolução silenciosa. O segredo da segurança verdadeira não é o que você faz, é onde sua mente habita. Porque o corpo pode estar em meio ao caos, mas se a sua alma está escondida no lugar certo, nada pode te abalar. Esse esconderijo não é um lugar físico. É uma posição mental, emocional e espiritual. É o ponto onde o medo não entra porque a fé selou todas as entradas. É onde as más notícias perdem a força porque sua atenção está focada em algo maior. E isso tem tudo a ver com o que Napoleão Hill chamou de fórmula da autoconfiança. Napoleão Hill falava que o homem que controla seus pensamentos se torna imparável. Que o desejo firme, sustentado pela fé e disciplina, move montanhas. Parece familiar, não é? O Salmo 91 nos mostra exatamente isso. Um estilo de vida que não se curva ao terror, que não desaba com a queda dos 1000 à esquerda ou dos 10.000 à direita. A mente firmada nesse esconderijo tem outro padrão de pensamento. Ela chama as coisas que não são como se já fossem. Ela declara antes de ver, e por isso, vê o que muitos nunca enxergam. E atenção para um detalhe: não é o esconderijo do religioso,
é do Altíssimo. Ou seja, não se acessa com rituais externos, mas com rendição interna. É um convite para parar de buscar segurança nas circunstâncias e começar a construir confiança na presença. É quando você troca a ansiedade pelo repouso. Quando o "e se der errado" vira "mesmo que tudo falhe, eu permaneço". Porque habitar no esconderijo é isso, não correr para Deus só quando o problema explode, mas escolher viver com Ele antes da tempestade chegar. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso na prática? A resposta está no próprio texto. Ele diz que esse lugar de proteção é ativado por quem diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ou seja, o esconderijo começa pela boca, pela declaração de quem você escolhe confiar. Isso é puro desenvolvimento pessoal com base bíblica. Você já notou que as maiores transformações da sua vida começaram quando você mudou o que dizia a si mesmo? Quando você começou a repetir verdades maiores do que os fatos visíveis? Esse é o princípio da lei do triunfo. Não triunfa quem é forte, triunfa quem é firmado. E essa firmeza nasce da certeza de que existe um lugar em que o medo não tem voz. É por isso que o Salmo 91 não é para os que querem controle, mas para os que escolhem confiança. Não é para os que querem provas, mas para os que praticam fé, e isso exige maturidade. Porque quando você escolhe habitar nesse lugar, você não estará isento de ataques, mas estará blindado por dentro. É como estar num campo de batalha com uma armadura invisível. Tudo pode cair ao seu redor, mas você segue em pé. Essa mentalidade é uma das maiores chaves da prosperidade verdadeira. Porque a verdadeira riqueza começa com uma mente que não se vende ao medo. Uma mente que decidiu viver no esconderijo do Altíssimo anda com uma certeza que confunde o mundo. Enquanto todos correm, ela permanece. Enquanto todos gritam, ela declara paz. Enquanto todos se desesperam, ela confia. Você percebe como isso conecta diretamente com o que Napoleão Hill ensina em Quem Pensa Enriquece? Ele diz que a fé, quando emocionalizada com clareza de propósito, abre caminhos invisíveis. O Salmo 91 diz o mesmo, com outras palavras. Ele fala de anjos que são enviados, de laços que são quebrados, de pragas que não tocam, tudo isso porque alguém decidiu habitar e confiar. Então, não é exagero dizer, o esconderijo do Altíssimo é o endereço da abundância interior, é o CEP da fé inabalável. E quem vive lá, vive num outro nível, onde o medo bate, mas não entra, onde a insegurança tenta, mas não convence. Tem um trecho no Salmo 91 que mexe profundamente com quem decide viver por fé e não por vista. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você parar para pensar, isso não é só uma promessa. É um posicionamento, é um código espiritual de sobrevivência emocional e mental num mundo que vive em colapso. A realidade é dura, o caos é inevitável. Pandemias, desemprego, crises financeiras, violência, relacionamentos tóxicos, doenças inesperadas. O chão abre sem aviso. Mas o que diferencia quem cai de quem permanece não é o cenário, é o centro de equilíbrio interno. É a confiança que sustenta quando tudo à volta desaba. E o Salmo 91 não esconde isso. Ele revela que mesmo que tudo desmorone ao redor, existe uma blindagem para os que habitam e confiam. É aqui que entra a verdadeira arte de permanecer. Não é uma técnica de autoajuda barata. É um treinamento mental, espiritual e emocional profundo. E mais uma vez, se alinha diretamente com os princípios de Quem Pensa Enriquece. O poder de manter um pensamento dominante positivo, mesmo quando tudo à volta te puxa para o negativo. Napoleão Hill já dizia que uma mente dominada pela fé não se rende às circunstâncias. E o Salmo 91 confirma isso de forma ainda mais poderosa. Ele diz: você verá a queda dos outros, mas você permanecerá. Isso não é frieza, é clareza. Não é insensibilidade, é consciência de que sua segurança não vem das estatísticas, mas da aliança com o invisível. Agora, vamos ser honestos. Permanecer firme quando tudo vai bem é fácil. A prova real é quando os 1000 caem ao lado e os 10.000 à direita. E olha que curioso, o texto não diz que eles caem longe, diz que é ao seu lado. Ou seja, o caos não é distante, ele é próximo, palpável, e às vezes dentro da sua própria casa. Mas mesmo assim, você não será atingido. Aqui está um ponto de virada.
A pessoa que entende esse nível de proteção para de reagir ao que acontece fora e começa a responder a partir do que carrega dentro. Ela não vive mais pelas marés do momento, mas pela rocha da confiança. E isso não é apenas bonito no papel, isso é uma das leis do sucesso mais negligenciadas da vida prática. Quem aplica isso começa a prosperar onde outros só sobrevivem. Começa a ter ideias criativas enquanto outros estão em pânico. Começa a enxergar oportunidades em meio aos escombros. É a diferença entre desespero e discernimento. É o que transforma o caos em fertilizante para a fé. E aqui vai um exemplo prático para você aplicar hoje. Da próxima vez que surgir uma crise, emocional, financeira, relacional, qualquer uma, respire fundo e diga em voz alta: 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Repita como quem ativa uma chave interna. Essa frase não é superstição, é reprogramação mental com base espiritual. Você está dizendo ao seu subconsciente: eu confio em algo maior do que essa circunstância. E com o tempo, essa convicção se transforma em atitude. A sua linguagem muda, a sua presença muda, a sua energia muda. E as pessoas percebem, o mundo percebe. Porque a paz em meio ao caos é mais poderosa do que qualquer currículo. Esse é o segredo dos que vivem acima da média. Eles não são os mais fortes nem os mais ricos, são os mais convictos. São os que decidiram que não vão cair só porque todos estão caindo. Que não vão recuar só porque o mundo diz que é hora de parar. Eles conhecem o valor de uma fé inabalável. Eles sabem que o mais esperto que o diabo não é aquele que grita, é o que permanece em silêncio, firme, inabalável, confiante. E por falar em confiança, se essa mensagem já está acendendo algo dentro de você, se você sente que precisa dessa força espiritual todos os dias, então esse é o momento certo para se inscrever no canal. Aqui você vai aprender como viver com propósito, fé prática e mentalidade vencedora. Clica para se inscrever, ativa as notificações e segue com a gente nessa jornada de transformação. Porque o sucesso verdadeiro começa de dentro. E aqui, a gente caminha junto. Existe uma diferença gritante entre ler a Bíblia como um livro comum e receber dela uma revelação viva. E o Salmo 91, com todas as suas promessas de proteção, é o tipo de texto que separa quem lê com os olhos de quem lê com o espírito. Muita gente se apega às palavras de forma literal, e tudo bem, é um começo, mas a chave da transformação está na revelação. É quando o texto pula da página e se torna carne, experiência, convicção. Quando o salmista diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ele não está oferecendo uma superstição para afastar azar. Ele está apresentando um nível de consciência espiritual que transcende a lógica natural. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você pode citar o Salmo 91 todos os dias, colar na parede, imprimir em camiseta. Mas se não houver revelação interior, ele se torna apenas mais um mantra bonito, sem vida. Essa é uma das lições centrais que Napoleão Hill traz em Quem Pensa Enriquece. A fé só funciona quando está acompanhada de compreensão e sentimento. Não basta repetir palavras, é preciso impregná-las com convicção emocional. A lei do triunfo não opera com frases vazias. Ela se ativa quando o espírito acredita mais do que os olhos enxergam. E isso, meu amigo, é o segredo das promessas de proteção. É por isso que o Salmo 91 não é um talismã, é um código. Ele descreve um estilo de vida de intimidade com o Altíssimo, de confiança inabalável, de comunhão profunda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que visita de vez em quando, mas o que habita. Ou seja, não é um visitante da fé, é um residente da presença. Muitos leem esse salmo esperando que ele os proteja como um escudo automático. Mas se esquecem de que há uma condição: habitar, confiar, dizer, amar, conhecer o nome. A promessa é real, mas ela exige posicionamento. E isso, mais uma vez, nos remete à fórmula da autoconfiança. Não existe proteção sem confiança, não há manifestação sem direção, e não há milagre onde não há fé sólida. Agora vamos esclarecer algo importante. Sim, há uma dimensão literal nas promessas do Salmo 91. Ele fala de pragas, de flechas, de morte súbita, elementos muito reais na época e ainda hoje. Mas se você limitar sua interpretação apenas ao literal, vai perder o ouro escondido na revelação espiritual. Por exemplo, a peste que se propaga nas trevas pode ser literal,
mas também pode representar os medos silenciosos, os pensamentos tóxicos, as crises emocionais que ninguém vê. E a flecha que voa de dia pode ser uma palavra dura, uma traição, uma notícia inesperada. Tudo isso te atinge, se você permitir. Mas quando você acessa a revelação por trás da promessa, começa a construir um escudo invisível. É como se você ativasse um campo de proteção em torno da sua mente, suas emoções, sua casa, sua jornada. A promessa começa a fazer sentido porque você não só leu, você entendeu e aplicou. Quer ver um exemplo prático? Digamos que você acorda com ansiedade. Tudo ao seu redor parece dar errado. Em vez de correr atrás de soluções imediatas, você para, respira e declara: hoje eu habito no esconderijo do Altíssimo. Nada vai me roubar a paz, nenhuma flecha vai me atingir. Você fecha os olhos, sente essa proteção, se conecta com ela. E então age, com fé, com direção, com foco. Isso é viver a promessa com revelação. Quem entende esse princípio começa a ver a vida sob outra ótica. A pressão externa diminui porque a força interna cresce, a insegurança dá lugar à estabilidade, e os ataques que antes te derrubavam, agora se tornam apenas barulho de fundo. Você já não vive na frequência do medo, mas da confiança. E é nessa frequência que as promessas do Salmo 91 se materializam. Essa é uma das maiores riquezas do desenvolvimento pessoal com base espiritual. Ele não te ensina apenas a vencer, ele te ensina a vencer de forma silenciosa, segura e contínua. Porque você não depende mais do que está fora, você se sustenta pelo que construiu dentro. E quando essa chave vira, meu amigo, tudo muda. Existe uma parte no Salmo 91 que, para quem já viveu experiências de livramento, arrepia a espinha. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa afirmação é poderosa, não é metáfora, não é figura de linguagem. É literal e espiritual ao mesmo tempo. E aqui está o ponto que poucos entendem: os anjos estão prontos para agir, mas você precisa dar o sinal correto. Parece místico demais para você? Pois saiba que Napoleão Hill, em Mais Esperto que o Diabo, já falava de uma inteligência invisível, uma força que responde às atitudes e pensamentos dominantes do ser humano. Ele não usava o termo anjos, mas falava de leis universais, de vibração mental, de forças invisíveis que se movem a favor de quem anda com propósito firme, fé ativa e pensamento alinhado. Na Bíblia, os anjos aparecem o tempo todo como mensageiros, guardiões, agentes de intervenção divina. Mas veja bem, eles agem quando há ordem, e ordem se ativa com atitude. Isso quer dizer que, embora estejam ao redor, eles não são movidos por desespero, reclamação ou medo. Eles se movem quando a fé é traduzida em ação. Você quer atrair ajuda invisível? Então precisa ter atitudes visíveis. Fé sem atitude é como barco sem leme, bonito por fora, mas perdido no mar. A própria fórmula da autoconfiança, aquela que Napoleão Hill apresenta em Quem Pensa Enriquece, destaca isso com clareza. Confiança real se prova com ação. Não é ficar parado esperando cair do céu, é se mover como quem já recebeu, mesmo que nada ainda tenha chegado. E aqui vai um princípio que pode mudar o rumo da sua vida. Anjos respondem à direção, não há hesitação. Quando você acorda pela manhã e declara: hoje eu caminho em paz, em segurança, porque há anjos designados para me guardar. Você está ativando uma realidade espiritual com sua confissão. Mas mais do que isso, se você age com firmeza, toma decisões com clareza, evita murmurar, resiste à tentação de entrar em pânico e segue com disciplina, está dizendo ao mundo invisível: estou pronto. Quer um exemplo prático? Imagine que você está diante de uma situação difícil, uma porta fechada, uma injustiça, um risco. Em vez de ceder ao medo ou agir impulsivamente, você para, respira, ora, entrega, e depois toma atitude mais alinhada com fé e sabedoria. Pode ser ligar para a pessoa certa, pode ser recusar uma proposta errada, pode ser apenas continuar caminhando com confiança. E nesse movimento, os céus se movem também. Anjos cercam aqueles que andam com propósito. E o Salmo 91 não diz que eles apenas observam, diz que eles guardam. Isso envolve ação, livramento, intervenção, mas tudo isso depende de sua postura aqui na Terra. E não se engane, seu comportamento terreno tem um reflexo espiritual muito maior do que você imagina.
Você sabia que a lei do triunfo também se manifesta quando você anda como quem já venceu? Quando você mantém sua mente ocupada com pensamentos de proteção, gratidão e direção, você desativa o medo, e o medo é um dos maiores bloqueadores da ação angelical. Não porque eles não queiram ajudar, mas porque você está vibrando numa frequência que os impede de agir. Lembre-se, Deus é um Deus de ordem, e Ele dá ordens aos anjos. Mas quem dá o tom, quem ativa o movimento, é você, com sua postura, com suas palavras, com suas escolhas diárias. Por isso, o mundo espiritual respeita quem se posiciona, quem tem clareza, quem age como filho, e não como mendigo emocional. O desenvolvimento pessoal, quando alinhado com princípios espirituais, te leva a um nível onde as coincidências deixam de ser coincidência e se tornam estratégias do céu. Pessoas certas aparecem, livramentos ocorrem, portas se abrem, e você começa a entender que não está só, que tem um exército te acompanhando e que há algo maior operando nos bastidores. Mas tudo começa com um passo visível. A prosperidade bíblica, como ensina Provérbios, é construída sobre sabedoria, temor e diligência, e tudo isso é visível. Quando você anda de forma visível segundo a fé que diz professar, o invisível se manifesta. Essa é a chave, esse é o segredo que muitos religiosos não entendem. O reino espiritual respeita a ação. O Salmo 91, no versículo 13, declara com ousadia: pesarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa não é uma imagem bonita apenas para a poesia espiritual. É um retrato simbólico, e também literal, do domínio que você tem sobre duas forças que tentam controlar sua vida todos os dias: o medo e a mentira. O leão simboliza o medo, a serpente representa a mentira. E a Bíblia te dá autoridade não para fugir deles, mas para pisar, para dominar, para não ser mais refém dessas vozes interiores que paralisam seu potencial e drenam sua fé. Pare e pense: quantas decisões você já adiou por medo? Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou numa mentira que sussurrava: você não é capaz? Quantos sonhos você abortou porque alguém disse que era impossível? Aqui está a verdade que liberta. Você não foi chamado para negociar com o medo, nem dialogar com a mentira. Você foi chamado para pisar neles. Mas como se pisa o leão e a serpente na prática? Vamos destrinchar esse código. 1. O leão ruge, mas não morde quem não foge. O medo tem uma característica: ele fala alto, ele ruge, cria cenários terríveis na mente, imagina catástrofes, amplifica riscos, mas ele só domina quem recua. O leão espiritual não é parado com grito. Ele é parado com coragem silenciosa, com atitude diante do pavor. Isso significa que você não precisa sentir coragem para agir, você só precisa agir apesar do medo. Essa é uma das maiores chaves do desenvolvimento pessoal. É assim que se conquista o que Napoleão Hill chamava de autodomínio, uma das leis do triunfo. O domínio de si mesmo diante do medo é um poder mais precioso do que qualquer medalha de ouro. Porque é nesse momento que você ativa sua autoridade interior, e os céus se movem com você. 2. A serpente engana, mas não engana quem conhece a verdade. A serpente representa o engano, mentiras sutis, crendices religiosas travestidas de humildade, frases como: se for da vontade de Deus, vai acontecer, usadas para justificar inércia. Ou: dinheiro é sujo, quem nasceu para pouco não deve querer muito. Mentiras repetidas que se tornam muros mentais. A serpente é perigosa não porque é rápida, mas porque é silenciosa. Ela não te morde de uma vez, ela te enrola, aos poucos. Limita seus pensamentos, faz você aceitar a escassez como virtude, confunde fé com passividade. Mas a palavra é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que você tem o direito, e o dever, de crescer, prosperar, vencer, expandir. Não para o ego, mas para o propósito. Deus não tem prazer em ver filhos oprimidos, com medo ou enganados. Ele se alegra quando alguém pisa com ousadia na mentira e diz: eu sei quem eu sou, e sei o que posso. 3. Pisar é mais do que resistir, é tomar posse. Há uma diferença entre resistir ao mal e pisar sobre ele. Resistir é se defender, pisar é dominar. A linguagem do Salmo 91 é ativa, não passiva. E isso tem tudo a ver com a mentalidade dos que vencem. Eles não vivem fugindo do problema.
Eles tomam território, enfrentam, encaram, e colocam o medo e a mentira onde eles pertencem, debaixo dos pés. Esse é um princípio que Jesus usou com maestria. Quando foi tentado no deserto, ele não argumentou emocionalmente. Ele respondeu com verdade, declarou a palavra, e cada vez que falava, ele pisava, espiritualmente, na serpente. E venceu. Você pode fazer o mesmo, todos os dias. Na prática, isso se traduz em decisões que honram a verdade, mesmo quando o medo grita. Se você sabe que precisa mudar algo na sua vida, um relacionamento tóxico, um hábito nocivo, um ciclo de escassez, mas o medo te trava, lembre-se, você tem autoridade para pisar. Não com arrogância, mas com consciência espiritual. Não com agressividade, mas com firmeza. E aqui está a maior lição: quanto mais você pisa, mais o céu confirma. Quando você age como alguém que já tem a vitória, você atrai recursos, pessoas, ideias e circunstâncias alinhadas à sua fé. Porque o medo e a mentira não bloqueiam mais sua rota. O Salmo 91 te revela que há um lugar onde o medo não comanda, e a mentira não te confunde. E esse lugar não é um lugar geográfico, é uma posição de autoridade interior. Quem pisa o leão e a serpente já não anda por vista, mas por convicção. Já não vive de opinião, mas de revelação. E quem vive assim, se torna imparável. No final do Salmo 91, algo extraordinário acontece. Deus mesmo toma a palavra e diz: porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, verso 14. Agora não é mais o salmista falando sobre proteção, mas o próprio Senhor fazendo uma promessa pessoal. E tudo começa com uma condição: porque me amou. Essa frase revela um dos maiores segredos espirituais, e uma chave para a verdadeira prosperidade, proteção, sabedoria e sucesso: a intimidade com Deus. É essa intimidade que transforma a fé em relacionamento, que transforma a oração em conversas estratégicas com o céu, que transforma o conhecimento em revelação viva. E acima de tudo, é essa intimidade que se torna uma arma poderosa contra o fracasso. Primeiro, o amor que move os céus. Porque me amou. Essa frase pode parecer simples, mas carrega um peso cósmico. Deus está dizendo que Ele livra, protege, exalta e honra aquele que o ama de forma intencional e profunda. Não apenas crê nele, não apenas o respeita, mas o ama. E aqui está algo que Napoleão Hill também nos ensina, de forma paralela: em quem pensa enriquece. O desejo ardente, o amor por um propósito maior, é o combustível que atrai todas as outras forças do universo para o sucesso. O que o Salmo 91 está revelando é que a intimidade com Deus ativa forças espirituais superiores. Não por mérito humano, mas por alinhamento de coração. Quando você ama Deus verdadeiramente, com profundidade, você se conecta com uma fonte inesgotável de sabedoria, direção e poder. E essa conexão te torna praticamente imune ao fracasso permanente, porque mesmo quando você cai, Ele te levanta. Segundo, intimidade protege contra sabotagens internas. Muitos fracassos não vêm de fora, vêm de dentro. São autossabotagens, inseguranças, comparações, crenças limitantes, vozes antigas. Mas quem anda em intimidade com Deus não é mais refém dessas vozes. Porque sua identidade está firmada na fonte. Pessoas que vivem baseadas em aprovação alheia são frágeis. Mas pessoas que vivem a partir da intimidade com o Criador são inabaláveis, porque elas sabem quem são. Sabem que são amadas, sabem que são chamadas, sabem que são sustentadas por algo maior do que circunstâncias. A intimidade com Deus te livra do desespero de provar algo para o mundo. E te alinha com o propósito para o qual você nasceu. E isso, por si só, já elimina 80% das causas mais comuns de fracasso. Terceiro, intimidade revela o nome, e o nome libera poder. O versículo continua: porque conheceu o meu nome. Na Bíblia, conhecer o nome de alguém não era um dado superficial, era uma chave espiritual. Conhecer o nome de Deus significa conhecer seu caráter, sua vontade, seus caminhos. Quando você conhece o nome de Deus, você age com autoridade, você fala com segurança, você ora com convicção. Você chama as coisas que não são como se já fossem, porque você conhece a essência de quem está por trás da promessa.
Essa intimidade é o que diferencia o religioso do vencedor. O religioso repete versículos, o íntimo vive a palavra. O religioso decora, o íntimo experimenta. E por que isso é uma arma contra o fracasso? Porque quem conhece o nome de Deus não desiste fácil. Ele sabe que está respaldado, sabe que está coberto, sabe que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma promessa e movimento invisível que vai colocá-lo em retiro alto, como diz o texto. Quarto, amar a Deus é mais do que emoção, é estratégia de sucesso. Amar a Deus é uma escolha diária. Não se trata de um sentimento vago, mas de um posicionamento consciente. É dizer, eu escolho te amar, confiar, obedecer e caminhar contigo, mesmo quando não entendo. Essa postura gera frutos práticos, clareza nas decisões, paz em meio ao caos, direção em tempos de dúvida, força onde o mundo esperava que você desabasse. Isso é prosperidade espiritual, e muitas vezes também material, porque a sabedoria de Deus sempre conduz a crescimento e excelência. Lembre-se, amar a Deus não é algo místico. É viver com Ele, todos os dias. É tornar a presença dEle o seu ambiente principal. E quando isso acontece, você se torna imparável. Porque ninguém pode vencer alguém que caminha lado a lado com o Criador. O Salmo 91 termina com uma promessa poderosa, uma frase que carrega mais do que longevidade, carrega sentido, propósito e plenitude. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, verso 16. É como se, depois de todas as batalhas, perigos, armadilhas, serpentes e sombras, Deus estivesse dizendo: agora, você viverá por muito tempo, e não apenas existirá. Eu te mostrarei o que é realmente viver. Essa última linha do Salmo não é apenas uma bênção final. É o coroamento de uma jornada de fé, proteção, intimidade e confiança. Não é um ponto final, é o início de uma nova estação. Uma estação de clareza, de maturidade espiritual, de colheita do que foi plantado com fé, e de sabedoria para viver em alto nível, com consistência. Longura de dias não é só viver mais, é viver melhor. Muitos querem uma vida longa, mas poucos param para pensar na qualidade dessa vida. Deus não promete apenas quantidade, Ele promete abundância. Uma vida cheia de sentido, uma vida onde cada manhã tem direção. Cada escolha tem paz. E cada dia vale a pena ser vivido. É por isso que esse versículo se conecta com a mentalidade de sucesso ensinada em livros como Quem Pensa Enriquece. Napoleão Hill fala sobre viver com propósito, com intenção, com foco. Uma vida guiada não por sorte ou acaso, mas por clareza interior. E é exatamente isso que Deus promete aqui. Uma vida conduzida por Ele, com dias cheios de propósito, onde a salvação é revelada, dia após dia. Longura de dias não é simplesmente respirar por mais tempo, é viver com significado. É acordar sabendo que há um plano maior, é olhar para trás sem arrependimentos e olhar para frente com esperança. Viver com visão de legado. Longura de dias também fala sobre legado. Quem anda com Deus não vive apenas para si, vive para marcar gerações, para deixar uma herança que o tempo não apaga. Há pessoas que vivem 90 anos e não deixam nada, e há outras que vivem 30 e transformam o mundo. A diferença não está na cronologia, está no propósito. O Salmo 91 termina dizendo que Deus mostrará a sua salvação. Isso é revelação, é consciência, é sabedoria aplicada. É um entendimento espiritual que te faz construir algo que dure mais do que sua própria vida. E aqui está um segredo importante. Quanto mais você entende a salvação, mais você vive. Não apenas espiritualmente, mas emocionalmente, profissionalmente, financeiramente. Porque a salvação de Deus não se limita a ir para o céu, ela também envolve ser curado aqui, ser transformado aqui, ser guiado aqui, prosperar aqui e deixar impacto aqui. O final é só o começo. Quando Deus diz mostrar-lhe-ei a minha salvação, Ele está dizendo que o ápice da jornada é o início da revelação. Depois de tudo que você passou, confiou, enfrentou e superou, agora você entra na fase mais poderosa, a revelação do porquê. Você começa a ver como tudo se encaixava, como cada vale escuro te fortaleceu, como cada batalha silenciosa te treinou, como cada oração não atendida no seu tempo estava, na verdade,
te preparando para algo melhor. Essa é a verdadeira vitória. Não é só chegar no fim, é chegar com consciência, com gratidão, com plenitude, com a sensação de que a vida valeu, e vale a pena. E aqui vai uma verdade preciosa: quem vive debaixo do Salmo 91 não apenas termina bem. Ele começa de novo, em outro nível. A vida com Deus é feita de ciclos ascendentes. Cada etapa te eleva, cada degrau te aproxima, cada nova estação é melhor que a anterior, porque você já não caminha sozinho. A salvação é o maior sucesso. Napoleão Hill, em sua busca pela fórmula do triunfo, descobriu que tudo começa na mente. Mas a Bíblia nos mostra que tudo começa no espírito. O verdadeiro sucesso é viver com paz, é dormir em segurança, é atravessar os dias maus com fé, é prosperar sem se corromper, é alcançar sem se perder. E essa salvação que Deus promete revelar é o pacote completo. Proteção, provisão, direção, cura, propósito aqui na terra e vida eterna. Essa é a longura de dias que o Salmo 91 te entrega, uma vida que não desperdiça os dias, uma existência que não termina em vazio. Um final que, na verdade, é só o começo de um novo capítulo, com Deus no comando. No fim de tudo, o que o Salmo 91 revela não é apenas uma oração poderosa, mas uma realidade alternativa a qual poucos têm acesso, não por falta de convite, mas por falta de entendimento. Muitos estão correndo atrás de soluções milagrosas, sem perceber que o verdadeiro milagre está em permanecer no esconderijo do Altíssimo. Essa permanência é mais do que recitar versículos, é postura interna. É caminhar por esta vida com a certeza de que você carrega um escudo que não enferruja, uma armadura que não quebra, um abrigo que não desmorona. E isso, convenhamos, é a verdadeira prosperidade. Não há riqueza maior do que andar sem medo, sem angústia, sem o peso do "e se" nas costas. O Salmo 91 não foi escrito como um amuleto de proteção, mas como um mapa para uma vida blindada espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. É o tipo de proteção que constrói gigantes na fé e destrava mentes para o sucesso. Quem vive dentro desse salmo vive fora da escassez mental, e isso já o coloca quilômetros à frente na corrida da vida. É aqui que tudo se conecta: a confiança profunda, a intuição afinada, a coragem silenciosa, a paz que não depende das circunstâncias. Quando você internaliza que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, você se torna imparável. E esse é o segredo que o mundo lá fora não entende. Prosperidade, segundo o céu, começa na mente e floresce no coração. Agora, fica a provocação: o quanto da sua vida atual foi construído em cima do medo, e não da fé? Quantas vezes você recuou porque acreditou mais nas ameaças externas do que nas promessas eternas? Se você quiser ver o que o Salmo 91 pode fazer de verdade, então pare de apenas lê-lo como um texto bonito. Comece a vivê-lo como um estilo de vida. Declare-o, mentalize-o, ande como quem crê. E o resto vai começar a mudar sem você precisar gritar. Vai acontecer em silêncio, mas com consistência. E lembre-se, proteção espiritual não é sobre fugir do mundo, é sobre andar nele com autoridade. Agora, se esse conteúdo falou com você, te alinhou, te fortaleceu ou até te confrontou positivamente, não vá embora sem se comprometer com esse movimento de transformação. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative as notificações. Tem muita coisa profunda vindo por aí, e cada novo episódio é uma nova chave para quem quer vencer com fé e sabedoria. Nos encontramos no próximo tema, e até lá, permaneça no esconderijo, porque quem habita, conquista.